muito boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo a mais um programa Homens do Caminho. Graças a Deus, glória a Deus, estamos mais uma vez nesta segunda-feira e estamos felizes porque o Senhor tem falado muito ao nosso coração. Eu sei que tem falado ao seu coração e eu agradeço a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Temos sido edificados pela palavra de Deus e eu quero que isso aconteça muito mais vezes. E eu agradeço a sua presença aqui nesse vídeo, a sua cooperação, a sua colaboração, a sua participação. Em nome de Jesus eu te agradeço e te dou boas-vindas, e especialmente a você, meu querido amigo que está pela primeira vez aqui neste vídeo. O vídeo da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Somos os Homens do Caminho. Estamos trabalhando este ano com o tema Olhando Firmemente para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Estamos numa série de mensagens, de pequenos estudos, chamado O Homem de Valor. Estamos trabalhando, então, o sexto princípio, são 7 princípios. Vamos falar sobre a parte 2 do sexto princípio, e depois vai ficar faltando mais o sétimo e último, e falaremos nas próximas segundas-feiras. Então eu quero dar boas-vindas a você e antes pedir aquilo que eu sempre peço, que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, peça as notificações e também que você deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para quem você desejar, para quantas pessoas você puder e desejar, em nome de Jesus. Quero então dar início a esse tema de hoje, nesse subtítulo do sexto princípio, que é o coração de servo, o homem que lidera servindo. E vamos concluir com a segunda parte deste princípio. O coração de servo, um homem que lidera servindo. Falamos sobre liderança, o que significa liderança no mundo, semana passada. E nessa semana eu quero falar sobre um pouco mais sobre algumas coisas, assim, como ter um coração de servo e o impacto que este coração de servo traz na vida das pessoas. Eu quero começar com um texto, que é o mesmo texto da semana passada, pois está no mesmo princípio, e está em Marcos capítulo 10, versículo 45. Eu quero ler alguns versículos antes dele, e que diz o seguinte, para a gente entender um pouco mais e ter uma melhor compreensão. Diz o seguinte: mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço de todos, ou a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o último versículo, que é o versículo tema deste sexto princípio. Então nós queremos concluir este ponto, este sexto princípio, falando sobre o homem que lidera servindo, parte 2. Pois bem, meus amigos, como ter um coração de servo? Como é que isso pode se dar na nossa vida? Nós vimos o exemplo de Jesus. Jesus, o nosso maior exemplo de servo, e mesmo sendo o Senhor, ele se fez homem e se fez servo. E a Bíblia diz e relata que ele não veio para ser servido, mas para servir. E muito mais do que servir, ele veio para dar a sua própria vida em resgate de muitos. Então, como nós podemos ter um coração de servo?
nós passamos não somente pelos bons exemplos que nós vemos nos grandes homens de Deus, nos servos do Senhor do passado, dos que estão registrados nas Escrituras, também dos nossos antepassados, de pessoas que foram exemplos de vida, exemplos de dedicação, de consagração, exemplos de homens retos, corretos, homens que se dedicaram ao Senhor, ao trabalho de Deus, ao serviço de Deus, mas eu quero enfocar na vida de Cristo. Então, como ter um coração de servo? Quero colocar 5 coisas importantes para se ter um coração que podemos, então, a partir destes pontos, destes pequenos subprincípios, dizer que nós podemos, então, começar a ter um coração de servo. Primeira coisa, ouça mais do que fale. Ouça mais do que você fala, meu querido. Sabe, às vezes o grande tagarela, ele se perde nas suas palavras. E às vezes ele quer contar alguma vantagem e acaba se perdendo e sendo, como posso dizer, sendo induzido a contar alguma coisa que não é verdade. Então, fale menos e ouça mais. Nesse ponto, eu quero dizer para você que menos é mais. Porque você vai estar adquirindo sabedoria e quando a sua boca for falar, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, quando você ouve mais do que fala, você está enchendo o seu coração de coisas boas, vindas de Deus, você está se enchendo da palavra de Deus, você está ouvindo a voz de Deus, e você está enchendo o seu coração da direção, da capacitação, da sabedoria, do discernimento de Deus, de tudo aquilo que vem de Deus para a sua vida. O seu coração vai estar cheio daquilo que vem do Senhor. E é lógico que a sua boca vai falar realmente daquilo que está cheio o seu coração. Então, fale menos e ouça mais. Segunda coisa, coloque as necessidades dos outros acima das suas. Sabe o que significa isso? Não seja egoísta. O egoísmo é um negócio horrível. O egoísmo é algo que consome a pessoa, porque ela vai ficando solitária sem perceber. Por mais que as pessoas sejam misericordiosas, essas pessoas se tornam solitárias porque são egoístas demais. Não querem saber das necessidades dos outros, apenas as suas, só pensam em si. Quando vai falar, quando vai conversar com algumas pessoas, não deixa ninguém falar sobre os assuntos, sobre as suas vidas. A pessoa precisa falar com você, desabafar, falar alguma coisa, contar alguma coisa, alguma necessidade, e a pessoa, o egoísta, não deixa a outra pessoa falar. Já viu isso? Não deixa a pessoa falar. Só ela quer falar, só ela tem problemas, só ela precisa de soluções. Coloque as necessidades dos outros acima das suas. Você vai ver que isso vai funcionar na sua vida, porque Jesus fez isso. Que Jesus, desde o princípio, fez isso. Desde o primeiro momento, Jesus fez isso. Até ao último suspiro na terra, ele fez isso em favor de todos aqueles que o cercaram. Jesus amou a todos. E Jesus se colocou em posição de servo. E colocou as suas necessidades bem abaixo daquilo que ele veio fazer nessa terra. Ele veio resgatar o homem da sua perdição. E para isso, como diz a Escritura, ele se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo e sendo obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Impressionante. Terceiro lugar, sirva na sua família.
no trabalho, na igreja e na comunidade. Oh, coisa difícil, hein? É um livro muito antigo que eu li e eu preciso achar esse livro na minha biblioteca, que é um livro chamado Eu, um Servo? O senhor só pode estar brincando. Esse livro muito antigo, é muito bom. Então, este tema, servir e serviço, para muita gente é uma loucura. Eu uma vez estava fazendo um almoço para umas pessoas, até para uns amigos que estavam ali com a gente na família, e um dos que estavam com a gente ali já era, pelo menos acho que a quarta vez que ele estava conosco, e eu fazendo ali um almoço, e ele na frente de todo mundo me chamou de trouxa, porque eu estava servindo. E ele me chamou de trouxa e de otário, porque eu trabalhava e fazia, e ele e os seus queridos estavam só ali comendo e desfrutando daquilo que eu estava fazendo, e eu era o tonto, porque estava trabalhando para servi-los. E eu disse uma coisa para ele: meu querido, o servir está no meu coração. E eu faço isso para você e para todos que estão aqui, porque Deus implantou isso no meu coração. E eu sirvo para honrar o nome do Senhor. Eu sirvo a você como se eu estivesse servindo a Deus. E isso enobrece a minha alma. E isso me gratifica muito. E isso glorifica o nome do meu Deus. Sabe o que aconteceu? A partir daquele momento, aquele cara começou a ser tocado pelo Senhor. E um dia ele se converteu e me procurou. E disse que muitas das coisas que ele passou depois daquele dia, Deus começou a tocar na sua vida, porque ele aprendeu a servir. Então sirva na sua família. Sirva no meio da sua família. Sirva seus filhos. Sirva sua esposa. Sirva os outros da sua casa. Sirva também no trabalho. Seja um servo no seu trabalho. Seja um servo na sua igreja. Igreja é lugar de serviço. E sirva na comunidade. Sirva as pessoas com quem você convive, com quem você vive, ao redor daqueles que estão perto da sua casa, na sua cidade, no seu local onde você vive. Você vai colher frutos tremendos. Quarto lugar, reconheça os seus erros e peça perdão. Oh, coisa difícil que é as pessoas reconhecerem que estão erradas. Coisa terrível é as pessoas reconhecerem: meu Deus, eu errei. E como é mais difícil ainda as pessoas procurarem o perdão junto àqueles com quem erraram. Isso é tremendo. A Bíblia nos fala que o perdão, ele nos traz purificação na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Perdoar. O fato de você não querer perdoar ninguém e de não reconhecer os seus erros é como se você estivesse apontando uma arma com o cano virado para você. Entendeu? Tente perdoar. Comece a pensar nisso. Comece a pensar a respeito de reconhecer os seus erros e pedir perdão a quem precisa que você peça perdão. Ah, pastor, mas eu vou ter que me humilhar. Isso é uma humilhação. Não é, não. Não é. Isso aí é nobre. E além de ser nobre, você vai estar obedecendo a Deus e honrando o seu nome. Pense nisso. Quinto lugar, esteja disposto a ajudar, mesmo quando não for fácil. Puxa. E essa é uma questão que nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes você pensa que está ajudando alguém e você está atrapalhando. Quando você começa a oferecer muita coisa para alguém, e a pessoa começa a achar que você tem a obrigação de fazer sempre para aquela mesma pessoa
aquilo começa a se tornar uma obrigação. Procure saber o que é ajudar, oferecer ajuda, oferecer apoio, oferecer a sua mão e ser realmente alguém que faça diferença na vida de alguém. O que este coração de servo traz de impacto na vida das pessoas? Ou seja, quais são as consequências? No que isso vai redundar? Quais são as implicações de tudo isso? A onda que isso vai gerar através da sua vida? Em primeiro lugar, sua família vai se sentir segurança, vai sentir segurança e amor. Porque você se tornou um homem não um mandão, não um dominador, não um tirano, mas um homem que respeita a sua família, que honra a sua família, que ajuda a sua família, que ama a sua família, que pede perdão quando reconhece os seus erros, que busca a reconciliação, enfim, tantas outras coisas que até nós falamos aqui e que você precisa que a sua família sinta que você é um homem merecedor de que eles se sintam seguros e amados. Você já parou para pensar nisso? Se os seus familiares não se sentem seguros com você e se eles se sentem amados por você, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Segundo lugar, seus amigos e colegas respeitarão a sua integridade. Esse é um ponto fundamental. Você vai ser reconhecido pelos seus colegas, por aqueles que trabalham com você, por aqueles que estão junto no ministério, por aqueles que são seus parceiros, aqueles que estão juntos de você, ombro a ombro. Você será reconhecido e respeitado pela sua integridade. Não precisa falar mais nada, né? Terceiro lugar, a sua igreja vai crescer com a sua humildade e com o seu exemplo. Veja só que impacto tremendo isso trará na sua igreja. Ela crescerá porque você é um agente de Deus que traz no seu coração humildade e exemplo. A própria palavra de Deus em Timóteo diz para nós sermos exemplos entre os fiéis. Vamos pensar nisso também? Será que nós podemos melhorar ou mudar alguma coisa em nossa vida? Quarto e último lugar, você se torna um homem admirado. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas passarão a te admirar. Você não somente será respeitado, não somente as pessoas se sentirão seguras com você, você não somente vai fazer a sua igreja crescer e crescer a sua comunidade contigo, mas você será um homem admirado. Não pelo poder, mas pela graça. Porque você será um homem cheio da graça de Deus. E eu quero encerrar este último princípio, esse sexto princípio, fazendo um desafio para você. 3 coisas importantes. Faça pelo menos um ato de serviço sem esperar nada em troca. Segundo lugar, demonstre empatia genuína com alguém que você normalmente não se relaciona. E em terceiro lugar, reflita. Onde posso ser mais servo hoje? Onde eu posso ser mais servo de Deus hoje, agora, nesse momento? Tá bom? Nós vamos ter um louvor e depois nós vamos voltar e encerrarmos este nosso programa de hoje. Que esta palavra possa ficar calada no seu coração. Que você medite nela e você seja tocado por Deus, por esta mensagem, em nome de Jesus. Ouçamos então este louvor e nós já voltamos, em nome de Jesus.
jornada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Muito bem, querido, voltamos e estamos agradecidos demais a Deus por Deus falar tanto ao nosso coração. A sua palavra, como diz as Escrituras, elas dizem de si mesmas, diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito e discerne tudo aquilo que nós pensamos, desejamos, sentimos, tudo aquilo que queremos. Então, meu irmão, meu amigo, mergulhe na palavra de Deus. Seja um homem do caminho, um homem que anda com Deus e que ouve a voz de Deus, que reconhece a voz de Deus e que obedece à voz de Deus. Vamos orar para nós encerrarmos então o nosso programa de hoje? Vamos fazer isso. Senhor Deus, quero te agradecer por este tempo precioso em que nós podemos, Senhor Deus, através deste canal do YouTube, espalhar a mensagem da Tua Palavra. Meu Deus, nós queremos honrar e glorificar o Teu nome nesta noite, pedindo que o Senhor venha com a Tua santa e bendita vontade, ó Pai, estabelecer em nosso coração, ó Deus, o Teu reino, a Tua glória, a Tua graça,
e a misericórdia do Senhor, ó Deus, se todas estas coisas sejam através de nós derramadas sobre a vida de tantas pessoas, ó Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana poderosa, abençoada, fortalecida no Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridão, Deus abençoe você, que você tenha uma semana poderosa, uma semana cheia da glória e da graça de Deus. E não se esqueça, fale de Jesus para alguém. Tem tanta gente que está precisando ouvir um Jesus te ama. E aí a oportunidade de você abraçar essa pessoa, orar com ela e falar de Cristo ainda mais e transformar a vida dela é muito grande. Que Deus abençoe você, que Deus use você. Tenha uma semana abençoada. Até a próxima segunda-feira, se Deus nos permitir.